Olá a todos! Como é que vocês estão? Novamente, Hélder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 8 de janeiro de 2025. Hoje, uma quarta-feira, estamos em Fortaleza, aqui na capital do Ceará, nordeste do Brasil. Bom, não ia deixar de fazer o nosso vídeo. Acredito que ele vai ficar com 15 ou 20 minutos de duração. Vejam só, o bilionário Elon Musk previu que até o ano de 2030 as máquinas serão mais inteligentes do que os seres humanos. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos começar aqui com uma introdução a este assunto aí da tecnocracia, do transhumanismo e por aí vai, né? Inteligência artificial, mecânica quântica, computadores quânticos, conquista do espaço, enfim, são tecnologias críticas, né? Que aliás foi o assunto do vídeo de ontem, né? Que eu não enumerei. Eu não enumerei ontem as tecnologias críticas, mas eu coloquei na descrição do vídeo de ontem quais são as tecnologias críticas e que a China já domina 37 das 44 tecnologias críticas, né? Então vale a pena você dar uma olhada lá na descrição do vídeo de ontem para se inteirar mais sobre esse assunto que acaba sendo importante e impactante no nosso dia a dia, né? Veja, especialistas em IA, que é a famosa inteligência artificial, né, confirmaram o marketing do showman, do gravatinha, né, do homem que desviou a atenção sobre a NASA, né, graças ao seu SpaceX e ao seu Starlink, né, que, na minha opinião, são empresas que pertencem ao Pentágono, né, que são as Forças Armadas dos Estados Unidos, né, mas as pessoas acham que é tudo do Elon Musk, né, que ele é o homem providencial. Né. A singularidade, tá bom. A singularidade é uma palavra adotada pelos seguidores do físico, do famoso físico Stephen Hawking, né, a singularidade. Veja, a singularidade é o momento onde aí o Lady Gaga robótico, né, é mais inteligente do que a Lady Gaga real, né? O Ray Kurzweil, o chefe de engenharia do Google, diz que a singularidade vai acontecer em 2045. Bom, aí vai demorar, né? O Luiz Rosenberg, um outro engenheiro, prefere o ano de 2030, que já está aí, né? Na boca da botija, né? O Patrick Winston, do MIT, né, do Massachusetts Institute Technological, que é uma das escolas de ponta, né, de engenharia dos Estados Unidos, prefere o ano de 2040. Bom, eu diria que os robôs em forma humana já são mais inteligentes que muitos seres humanos, né? Uma vez que esses robôs ainda não são programados para estuprar, para lesar, para bater palestinos, para vender mentiras na grande mídia, eu diria que eles são mais inteligentes do que muitos seres humanos. Quer dizer, eles ainda não são programados para essas coisas, né? Bom, em 2018, o Jürgen Schmidhuber, anunciado como o pai da inteligência artificial, né? Quem que é a mãe eu não sei, mas o pai é o Schmidhuber, né? Ele confia que a singularidade, que é aquele momento que as máquinas vão ficar mais inteligentes do que nós, né? Ele confia que a singularidade está a apenas 30 anos de distância no futuro, né? Haverá dispositivos computacionais muito baratos nas lojas, né? Segundo Schmidhuber, serão máquinas super inteligentes e muito mais rápidas do que o nosso cérebro. Bom, parece que a inteligência artificial ela é avaliada em função de sua esperteza, né? De ser mais inteligente, mais rápida, mais ligeira, mais útil, enfim, mais tudo, né? E o Elon Musk, o adorado CEO da Tesla e da SpaceX, que é o dono do X, né? Secretário do Trump, né? Que é o rei do marketing viral, hein? Ele disse que a XAI, que é a empresa dele lá de inteligência artificial, vai lançar o seu programa de geração de imagens chamado Aurora, né? O Aurora, bom, ele vai poder criar fotos muito realistas. Por exemplo, o próprio Musk pode aparecer lá dando um olé no Messi, né? Ou vencendo o Mundial de Skate, né? Numa boa. Bom, talvez ele apareça no palco da Lady Gaga sem precisar pagar por direitos autorais, cantando ao lado da cantora. Bom, o Elon Musk garante que o seu chip colocado no cérebro de seus fãs tornarão os seus seguidores mais inteligentes, hein? Serão mais inteligentes do que os seres humanos que não têm o chip, hein?
E aí vai nos vender a ideia de que ficar sem o chip será uma tremenda de uma roubada, né? E tudo vai estar pronto em 2030, né? 100% pronto. Bom, eu acho que nem... Vamos ver se o Elon Musk vai estar pronto em 2030, né? Fazer aqui uma breve previsão para 2025. Veja, após uma análise do panorama, segunda parte do vídeo, então, dado esse preâmbulo, vamos à segunda parte, onde eu vou fazer algumas previsões para o ano de 2025. Porque nós estamos no começo de janeiro, é comum que canais do nosso tipo queiram fazer previsões. Bom, o problema das previsões é que elas precisam pelo menos estar 80% calcadas na realidade, né? Senão você vai ficar fazendo um monte de profecias que estão fadadas a não profetizarem coisa nenhuma, né? Então, sendo um canal de geopolítica, de geoeconomia, cultural, que analisa fatos e faz comentários sobre acontecimentos, vamos à nossa previsão. Veja, após uma análise aí do panorama geopolítico, econômico e social, o que se pode esperar do ano de 2025? Veja, nós estamos numa fase de transição, né, de adaptação e também de finalização de uma situação que adveio da Segunda Guerra Mundial. Olha, agora já a coisa está ficando séria, hein? Veja, uma guerra fria permanente tomou conta do mundo, principalmente do mundo europeu, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu prefiro chamar a Guerra Fria de Terceira Guerra Mundial, né, porque ela foi uma guerra de uma grande intensidade, a Guerra Fria. Veja, ela está agora num momento de intensificação, sobretudo em função da guerra da Ucrânia, e também em função do caos generalizado em curso no Oriente Médio, né? E também a ascensão exponencial da China, né? Que é um elemento importante também no século XXI. Nós estamos perante o começo do fim da hegemonia global do Ocidente, né? Que é um processo penoso e lento, né? Quem aposta no fim dos Estados Unidos está apostando muito alto, né? Esses indivíduos têm muita gordura para queimar, né? Então, mas a gente pode falar em começo do fim da hegemonia global. Veja, alianças estão sendo levadas a cabo no Oriente, né, que apontam para a transição para um mundo multipolar, assunto de vários vídeos nossos aqui, né? Veja, a existência desse mundo multipolar, outros falam em um mundo tripolar, né? Veja, a existência desse mundo multipolar, onde as nações terão mais soberania e mais independência em relação ao imperialismo, pressupõe aí a existência desse mundo multipolar, pressupõe um enfraquecimento do mecanismo imperialista sionista estadunidense. Veja, a economia dos Estados Unidos é vendida aí pela ainda presente administração Biden. O cara está na última semana, hein, antes do Trump vai tomar posse dia 20 de janeiro, né? Veja, a economia dos Estados Unidos foi vendida aí pelos democratas como muito firme, muito auspiciosa, que está sob controle. Na verdade, não é bem assim, né? Os Estados Unidos está sob pressão, ele está com uma dívida crescente, está sob inflação, existe um gradual declínio da classe média americana, hein? Na China, ao contrário, vocês têm uma gradual ascensão da classe média, né? Bom, algum reajuste vai ser necessário aí da parte do Trump, hein? Em face da guerra na Ucrânia, que tudo indica que ela vai continuar, né? Bom, eu não acredito que o Trump vai encerrar a guerra da Ucrânia com um telefonema, como ele diz. Eu não acredito nem que ele vai conseguir encerrar em 6 meses, né? Talvez em um ano, né? Ao que tudo indica, essa guerra vai prosseguir em 2025, né? Tá aí, primeira previsão do ano, hein? As lideranças europeias estão neste momento tomando consciência, Europa, que o estado de bem-estar social, o welfare state, está no fim na Europa. A Europa apostou em energia limpa, né? Em energia verde, né? Em energia calcada no vento, né? Ou no sol. Veja, eles sequer eles testaram a viabilidade técnica disso daí em escala, né? Que é o que se deve fazer quando você pretende implantar um modelo energético em substituição a um modelo que tem mais de século, né? Que é o calcado em queima de petróleo, de gás, de carvão e por aí vai, né? Ou mesmo na produção de energia elétrica via usina nuclear, né? Então, além disso, além da Europa apostar em energia limpa, né, e agora ele está pagando o preço, porque o preço do petróleo e do gás vai ficando cada vez mais caro para a Europa aceitou o abraço do urso sionista estadunidense. Bom, é melhor falar em águia desesperada, né? Sem pestanejar.
Veja, e de resto, as tensões no Oriente Médio trazem instabilidade e incerteza sobre o futuro do Ocidente coletivo, hein? Só fazendo mesmo aumentar a sua crise. E esse estado de psicopatologia coletiva e governamental. Veja, esse estado de psicopatologia tem muito a ver com as redes sociais, né? Alguns pontos importantes. Então vamos lá. Primeiro ponto, a ordem mundial ocidental, veja, ela é mais bancária e armamentista do que qualquer outra coisa, né? Ela está vacilando, né? Então o futuro depende muito do modo como a Rússia e a China vão se posicionar agora, sobretudo em 2025, frente à ininterrupta ameaça existencial, que é empurrada aí pelo Ocidente imperialista e globalista. Segundo ponto, veja, a desglobalização já está em curso. O que é, a grosso modo, essa desglobalização? Significa a substituição de importações, o regresso às economias locais, né, a busca da autonomia, né, nacional, que foi roubada, vamos dizer, pela ação desagregadora do imperialismo. Né? Terceiro ponto, veja, os líderes de hoje estão numa encruzilhada, né? Existem os ventos que apontam para a mudança e os gases que chegam do pântano do sistema atual que está estagnado. Então o mundo está mais fragmentado agora, né? Instituições como a ONU, o FMI, a OTAN, né, enfrentam uma constante e crescente perda de legitimidade. Veja, estas organizações, criadas para promover a cooperação e a estabilidade global, lutam agora contra a sua própria incapacidade de responder a crises que elas mesmas desencadearam, né? Por exemplo, as tais alterações climáticas. Então, em função dessas alterações climáticas, a Europa entrou numa encruzilhada aí de energia limpa, de energia verde, né, que só tende a piorar a situação da Europa. Em que sentido? No sentido da desigualdade social, no sentido da ausência de controle sobre a migração, conflitos armados, perda das colônias que eles tanto necessitavam, né, da qual eles tanto dependem. Veja, agora já se diz que desertores ucranianos estão lá fugindo para a França, né? Eu imagino que alguns estão vindo para o Brasil, né? Bom, a polarização entre potências globais mina a capacidade de ONU, OTAN, FMI, Banco Mundial agirem de maneira eficaz, né? E eles acabam deixando um vazio, né? Porque eles não têm mais como fomentar o desenvolvimento das nações, né? Então eles passam a boicotar as nações, né? Que é o que eles estão fazendo atualmente. Então as alianças regionais vão preencher esse vazio, né? E os resultados vão ser difíceis e desiguais, né? Bom, o regresso de Trump ao poder pode significar uma política externa mais centrada nos interesses nacionais. Isso envolve uma retirada parcial de alguns compromissos internacionais, foco na vigilância das fronteiras e a reconstrução da economia nacional, que é o que se propôs o Donald, né? Essa estratégia de fortalecer a economia local, nacional, né, do país, gera incerteza entre os aliados tradicionais dos Estados Unidos, sobretudo a Europa, né? A Europa, então, acho que é o que mais vai estar prejudicado em 2025. Ela enfrenta aí uma necessidade crescente de segurança energética e econômica. Bom, veja, continuando aí a nossa previsão para 2025, terceira e última parte do nosso vídeo. Veja, à medida que a China projeta sua influência em África, Ásia e América Latina, enfrenta desafios para a expansão do cinturão em rota, né? Como as hediondas guerras proxies na Ucrânia e no Oriente Médio. A nova rota da seda necessita de regiões, de recursos, de mercados, né, mais ou menos estabilizados. Ou seja, o Ocidente cria o caos a fim de impedir a ordem, que somente pode vir a ordem através da prosperidade, de um comércio justo, né, entre as nações, e também de liberdade, né, para se desenvolver. Ninguém mais quer sanções, boicotes, esse tipo de sabotagem, né? Mas a China depende muito das exportações, né? Mas as suas exportações, pelo menos no que tange aos Estados Unidos e em parte à Europa, deve se tornar menor, uma vez que o seu mercado interno e local
tende a crescer muito e é exatamente o que tem acontecido, né? Na medida que ela for boicotada, taxada, seus produtos sofrerem aquele forte protecionismo da parte do Trump, que é o que ele tem prometido fazer, vamos ver se ele consegue fazer isso, porque ele vai estar prejudicando também o consumidor americano. Quando ele aumenta o preço dos produtos tradicionalmente comprados nos Estados Unidos da China, que vem da China, ele vai estar encarecendo o custo de vida do americano médio. Né? Vai ter inflação, ele vai pagar mais caro. Você vai querer comprar um carro elétrico, custa $5.000. Lá na China custa $5.000. E o carro é excelente. Né? Quer dizer, uma tecnologia de ponta. Sabe, mas nos Estados Unidos vai custar 10, 15. Né? É complicado assim, né? Mas é o que tem acontecido. Veja, a guerra na Ucrânia redefiniu as alianças internacionais. Essa guerra, ela testa a determinação do Ocidente, através da OTAN, né, em combater a Rússia, usando o sacrifício de um povo e de um país, né? Lutar contra a Rússia até o último ucraniano, né? Não é assim que eles dizem? À medida que a Rússia consolida o seu controle sobre a Crimeia e o Donbass, veja, as sanções internacionais têm tido pouco impacto na economia russa. A reconstrução da Ucrânia, se o conflito chegar ao fim, exigirá esforços de acomodação do Ocidente com a própria Rússia, o que simbolicamente será ou seria visto como uma derrota da OTAN. Né? A perturbação das cadeias de abastecimento globais durante a pandemia de Covid-19 marcou um ponto de viragem. Veja, cada vez mais os países precisam produzir bens essenciais, interna ou localmente, o que se diz regionalmente, reduzindo a dependência das importações globais, né, e fortalecendo as economias regionais. Né? Por isso se diz que passamos de uma fase globalista para uma fase regionalista. Essas mudanças implicam em capacidade política de enxergar os ritmos apontados pelo futuro dos tempos e a necessidade de uma intensa adaptação tecnológica. Veja, as cidades se desenvolvem mais por suas próprias forças internas de desenvolvimento e também de tecnologia interna produzida localmente, mais do que por influências externas ou turísticas ou globalistas. Né? A necessidade de recursos que são extremamente necessários e sob um custo baixo, por exemplo, petróleo, água, minerais essenciais, vai determinar as relações de poder mundiais. Ou seja, o mundo já está indo para uma guerra comercial. Né? O acesso aos recursos vai desencadear conflitos regionais, especialmente na África e na Ásia Central. Iniciativas para desenvolver. Vocês viram lá o conflito também entre o Paquistão e o Afeganistão, né? E no Oriente Médio, e vários conflitos estão também ocorrendo lá na África, né? Aonde a pujança da infraestrutura chinesa está sendo assim também veja, ao mesmo tempo que você tem conflitos fomentados pelo imperialismo, né? Na sua velha técnica de vender armas, né? Para os dois lados em conflito ou três lados em conflito, insuflar, instigar, né? A guerra, você não tem desenvolvimento se você está no meio de uma guerra, né? Ao mesmo tempo, a China, ela faz um trabalho absolutamente fantástico, né, de infraestrutura em muitos países da África, ferrovias, portos, rodovias, hidrelétricas, estradas, enfim, é uma coisa absolutamente inigualável, né? Bom, o Trump, então, agora ele vai tomar posse aí dia 20. Veja, o governo já está todinho aparelhado pelos neocons, né? O governo profundamente dividido e marcado pela desconfiança e até mesmo pelo ódio aberto. Vamos ver se essa polarização vai ficar maior ou menor sobre Trump. O fato é que ele está tendo uma grande oportunidade política, né? Ele foi eleito de uma maneira quase que acachapante nos Estados Unidos. Então muita gente vai para o lado dele, muita gente que era contra ele vai para o lado dele, né? E aí ele faz várias propostas aí de várias reformas, né? Inclusive de reduzir o tamanho do governo federal, né? Isso vai criar também tensões entre os estados dos Estados Unidos e o governo central. E aqui na América Latina, veja, líderes como Javier Milei e Nayib Bukele desafiam as estruturas de poder tradicionais da América Latina. Veja, o Milei, ele pratica uma espécie de neoliberalismo 2.0, né? O neoliberalismo 1.0 foi aquele do Menem, né? Você lembra do Menem? Acho que lá na década de 90.
Bom, ele tratou de privatizar tudo, né? O que deixou, vamos dizer, o Menem ele privatizou demais, além da conta, e deixou um governo fraco, quase que depauperado, né? Impossibilitado, né, de manter as políticas públicas e que passaram também a colocar o cidadão argentino médio numa situação de fragilidade, né? Quer dizer, você tira dele aquilo que é caro você manter e que te obriga a cobrar impostos de juros crescentes, mas quando você tira tudo aquilo, ele fica quase que na rua da amargura, né? Ele não vai virar um empreendedor do dia para a noite porque você privatizou serviços públicos, né? Isso não acontece, não é assim tão simples, né? O foco na redução dos gastos públicos e na privatização acelerada vai trazer muitos problemas sociais para a Argentina, né? Portanto, é de se prever que o Javier Milei ele tende a assumir postura ditatorial, né? Resta saber se aquilo que é prometido pelo neoliberalismo, a diminuição de impostos, o fomento à livre iniciativa, vai melhorar um país do tipo da Argentina? É uma pergunta. O Bukele, por seu turno, reduziu a criminalidade e luta para melhorar a estabilidade de El Salvador. O Bukele é uma espécie de um superstar da política latino-americana, né? E ele também é um indivíduo que adotou o Bitcoin, né, a moeda digital, né? E faz acordos comerciais em moeda local, inclusive com a China, com a Rússia. E, bom, aliás, os acordos comerciais feitos com moedas locais com a China e com a Rússia vai ser cada vez mais necessário, né? E isso desagrada muito o belicoso Estados Unidos e sua hegemonia do dólar, né? Bom, e existe também a corrida da inteligência artificial e da automatização da produção industrial, né? Países que não investem na educação e na formação de sua população mais jovem, né, ficarão mais e mais para trás no desenvolvimento e na tecnologia. Então, não sou contra, nunca me coloquei contra a tecnologia, eu só acho que ela tem que ser bem utilizada, ela tem que estar a serviço do ser humano, né? E não o ser humano a serviço da tecnologia, né? A Turquia, veja, que é um país que tem chamado muito a atenção dos analistas de geopolítica, herdeira direta do outrora poderoso Império Otomano, reforça sua posição, né, como uma espécie de pivô entre três mundos: o asiático, o europeu e o do Oriente Médio. Veja, a capacidade da Turquia de mediar conflitos e tirar partido da sua fantástica posição geográfica torna um ator-chave na configuração de uma nova ordem e da relação entre países e blocos, né? Bom, o aumento da desigualdade social, que é uma praga crescente dos nossos tempos, as migrações em massa causadas pelas terríveis guerras perpetradas pelo imperialismo e pela indústria armamentista norte-americana, desestabilizam sociedades inteiras, hein? Os governos, sob a entrada de imigrantes em busca de sobrevivência, precisam de soluções muito mais amplas e muito desafiadoras, né? Pois as populações deslocadas entram em choque com os próprios cidadãos do país onde ele está entrando, né? Pequenas cidades, hein? Comunidades rurais, por exemplo, surgem como alternativas viáveis no que tange ao caos migratório. Grandes cidades são grandes problemas, né? Os melhores cérebros precisam pensar em cidades menores e mais inteligentes e mais independentes. Aliás, a China já está fazendo isso, né? Eles chegaram à conclusão que a cidade ideal não pode ter mais de 2 milhões de habitantes, né? E estão criando agora cidades modelos. Acredito que com o passar das décadas aí, eles vão deslocar grande parte das populações das grandes cidades que já estão numa condição de vida muito boa, né? Mas, enfim, para você administrar uma cidade de 30, 40 milhões de habitantes é uma coisa, né? E você administrar uma cidade de 2 milhões de habitantes é outra coisa, né? Uma questão de escala, né? Tudo pode ser mais eficiente se você tiver uma cidade um pouco menor, né? Pensa, por exemplo, em energia, em água, em educação, enfim. A escala gigante precisa também de controle gigante, né? Então, acho que também esse processo urbano, né, o futuro, ele não deve estar privilegiando esse modelo de cidades gigantes, né? Acredito que não, acredito que o mundo rural e o mundo urbano tendem a entrar num relativo equilíbrio, né? Isso que seria desejável, né?
E países como a Síria e o Afeganistão continuam a ser focos de instabilidade. A Síria foi tomada por um governo jihadista, muitos sírios têm sofrido horrores sob a nova administração, fomentada aí pelo imperialismo e sionismo ocidental em conluio com a expansão turca, vejam bem. O Afeganistão entra em choque com o Paquistão. O século XXI será o século onde grupos extremistas e atividades ilícitas se tornarão legais e lícitos. Repetindo, o século XXI será o século onde grupos extremistas e atividades ilícitas se tornarão atividades legais e lícitas. Né? Também será o século das soluções locais e regionais. E se você observar bem, você vai perceber que a nossa vida, o nosso mundo real, cotidiano, sempre viveu no entorno mais imediato de nossa localidade, da nossa vivência, né? Então, a gente vive no município, a gente não vive no estado, no país ou no bloco. A gente vive na nossa rua, na verdade, né? Simplesmente nós precisamos dinamizar as relações mais próximas de nós e depender cada vez menos de grandes potências externas e imperiais. Bom, então já está de bom tamanho o nosso vídeo. Sendo que tínhamos para hoje, se você chegou até aqui, dá um like aqui no nosso canal, verifique se você está seguindo o canal. Se você não está seguindo, já segue o nosso canal, replique aí nas suas redes sociais se você gostou dos nossos conteúdos. Canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Esperemos que seja possível continuarmos gozando aí da liberdade de expressão nas redes sociais. Contudo, não caiam de cabeça nessa promessa recente de que vai ter liberdade na rede social, que o Elon Musk vai trazer a liberdade de volta. Não acreditem muito nesse tipo de propaganda. É sempre uma faca de dois gumes, né? Eles podem te dar um tipo de liberdade, né? E, ao mesmo tempo, fomentar libertinagens por outro lado. Então, é preciso ver até que ponto nós que fazemos canais e vídeos e nos expressamos nas redes, né, nós estamos sujeitos à censura das próprias redes, né? Depois, se você tiver o controle da rede via governamental e local, né, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico assim, não vou dizer triste, eu fico assim, enfim, tendo que ter a paciência de ver todo santo dia a Rede Globo prejudicando o Brasil, né, falando mal do Brasil, vendo sempre o viés daquilo que é bom para o imperialismo, daquilo que é bom para o sionismo, daquilo que é bom para os bilionários. Eu gostaria de censurar isso daí. Não é que eu gostaria de censurar isso daí, eu gostaria que eles tivessem uma outra agenda, uma outra pauta, um outro foco, né? Um foco focado na necessidade do Brasil, do brasileiro, né? da pessoa comum, né? A gente sempre vai se colocar nesta posição. Pessoal, então, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.